Abra suas Bíblias aqui no livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Vamos abrir ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, clamando a Tua ajuda, clamando o Teu socorro, clamando a Tua palavra, clamando que Tu venha, Senhor, e ajude-nos, dando-nos luz, dando-nos revelação, dando-nos a interpretação, para que possamos tocar, Senhor, a vida da Tua palavra, o poder da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Nós Te clamamos nesta hora, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nesses dois textos que lemos, eu quero, com a ajuda do Senhor, poder lhes mostrar algo acerca deste tema que, em algumas oportunidades, já temos considerado, sobre o Pentecostes. O que é realmente este grande acontecimento bíblico, aqui de Atos 2. Como nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos tão distantes disso, e até parece que nós somos uma igreja tão conformada e tão ajustada com o padrão da mediocridade que nós insistimos e persistimos em não querer crescer, em não querer avançar. Uma palavra não nos move a uma outra palavra. Nós sempre temos uma tendência como que de rechaçar, de colocar uma barreira para que não haja avanços. Eu fico me perguntando se nós temos realmente só ouvido ou se temos entendido a palavra do Senhor. Porque é urgente, irmãos,
que nós viemos refletir a nossa vida cristã, refletir a nossa comunidade cristã, a nossa experiência cristã, à luz daquilo que é a palavra de Deus. Irmãos, Deus não vai nos recompensar no seu reino só porque um dia nós fizemos parte de uma comunidade cristã. Deus nos chama para nós vivermos integralmente o nosso chamado. Ele nos habilita para isso. Ele tem nos dado sua palavra, tem nos dado o seu Espírito para isso. Eu li esses textos aqui, porque são textos tão claros de uma profecia que nós estamos estudando. O que nós vemos ali em Atos 2 é simplesmente a profecia de Joel. O que aconteceu em Atos 2 foi profetizado aqui em Joel. E nós vemos algo tão maravilhoso. Embora eu não vou entrar com mais propriedade sobre esse tema, porém numa outra oportunidade quero lhes mostrar sobre essas duas chuvas aqui. A chuva temporã e a chuva seródia. Chuva temporã e a chuva seródia. Uma chuva tinha a ver em preparar a terra para o cultivo. E quando você vai ver aqui, há uma primeira chuva e há uma segunda chuva. Uma chuva estava relacionada com o mês de abril e a outra com o mês de outubro. Então, essas duas chuvas eram muito importantes, porque se uma estava preparada para o cultivo, a outra estava preparada para a colheita dos frutos. E quando você estuda essa profecia aqui de Joel, e você vê o cumprimento no livro de Atos, você percebe que não é apenas um cumprimento, é um cumprimento parcial e terá um cumprimento final. Não é um cumprimento total. Meus irmãos, escute isso, é tão interessante fazermos esta observação. Houve um cumprimento inicial e depois um cumprimento final. Haverá um cumprimento final. Porque o Espírito Santo está nos mostrando aqui, irmãos, volte os olhos para o versículo 23 do capítulo 2, do livro do profeta Joel. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará, é uma promessa, vos dará, está vendo aqui, em justa medida, a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva seródia. A seródia eram as últimas chuvas. Então, por favor, nós temos que compreender isso, irmãos. Porque você sabe, e é muito importante você entender isso, que das 7 festas sagradas de Israel, 3 são proféticas. Quando você estuda, você vai saber que a chuva seródia, ela ocorria no tempo da festa dos tabernáculos. E tem um fato muito lindo que aconteceu. Em João capítulo 7, versículos 37 a 39, nosso Senhor diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João vai dizer que ele falava isso com referência ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Meus irmãos, eu não sei se vocês recordam, mas a primeira palavra que eu compartilhei com vocês, nós mencionamos, nós estudamos, lemos uma série de textos acerca da promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento, e essa promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento, a ênfase sempre estava na chuva, em torrentes de águas. Não falava de um acontecimento frio, mas de um acontecimento torrencial. E nós sabemos que quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, ele veio como um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Porque a grande ênfase é essa, irmãos, é de um derramar glorioso. Meus irmãos e irmãs, eu tenho convidado vocês para refletir isso comigo. E nós temos que tomar uma decisão. Acho que depois, ao final dessa série de estudos,
Nós precisamos tomar decisão. Nós temos que dizer para Deus o que nós queremos. Se nós queremos continuar sendo uma igreja fria, uma igreja que não está comprometida com a cruz, não está comprometida com Pentecostes, uma igreja que tem muito o que oferecer para Deus, uma igreja que tem muito de si mesma, uma igreja que não precisa de nada nem de ninguém, porque nós temos a visão celestial, nós temos muita clareza na palavra, temos estudado tantos assuntos, precisamos ainda de muito mais tempo do que já temos andado até aqui para poder estudar novamente, aprender tudo que já foi ministrado, ou senão, nós vamos ter que nos humilhar e dizer: Senhor, e não colocar nenhuma responsabilidade sobre ele. Essa história, vem e faz, não é vem e faz, não. Nós vamos fazer, Senhor. Nós vamos fazer, nós vamos nos despir. Nós vamos tirar todo o entulho que tiver que ser tirado. Nós vamos consagrar à medida que tivermos que ser consagrados. Nós vamos entregar à medida que tivermos, que o Senhor exige que nós entreguemos. Nós não vamos ficar na periferia. Nós vamos nos tornar a igreja que o Senhor quer e não a igreja que nós queremos. Porque hoje está muito assim, Deus faz isso, Senhor, faz aquilo outro, derrama isso, derrama aquilo outro, e nós nunca, ou Ele não ouve, ou Ele não quer. Já pensou nisso? Há quanto tempo você ora pedindo para Deus fazer, e Ele não faz? Pedindo para Ele derramar, Ele não derrama. Será que Deus é tão cruel assim? Não, irmãos. Ele já derramou, tem 2000 anos, o Espírito dele, ele habita dentro de nós, é nós que não temos percebido a sua voz, percebido os seus movimentos, não sabemos como Deus está se movendo, porque nós estamos vivendo numa outra esfera, do natural. O Senhor está nos chamando agora para viver na esfera do espiritual, para enxergar o seu mover. Ele já deu, é nós que temos que beber. Ele já veio habitar, é nós que temos que cultivar. Ele falou, nós temos é que ouvir. Ele ordenou, nós temos é que obedecer. Então, irmãos e irmãs, nós temos que decidir. Se vamos continuar sendo uma igreja fraca na oração, fraca na evangelização, fraca na comunhão verdadeira, e com certeza, irmãos, a única coisa que nós poderemos oferecer para Deus é um vale de ossos secos. E nunca a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deus nos chamou para sermos esta coluna e baluarte da verdade. Porque os dias que virão serão dias sombrios. E essas igrejas laodiceanas não suportarão. Elas vão seguir o anticristo, elas vão adorar o anticristo. Mas a igreja que o Senhor chama para este tempo, para ser a coluna e baluarte da verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que essa profecia nos diz, irmãos? Ela nos diz justamente isso, que ainda há uma festa para se cumprir. Há uma festa para se cumprir. Irmãos e irmãs, preste atenção nisso. Se você estudar a Bíblia, você saberá que foi exatamente no dia da expiação, na festa da expiação, que o nosso Senhor morreu. Foi na festa do Pentecoste que o Espírito desceu, e falta só uma festa das 3 proféticas. Qual? A festa do tabernáculo. E ali, em João 7, 37 a 39, os grandes estudiosos dizem que era a festa do tabernáculo. Nosso Senhor foi até o templo, e naquele dia, eles derramavam água pela escadaria, muita água pela escadaria do templo, muita água, e foi contemplando aquela água jorrando da escadaria que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava dizendo acerca do Espírito Santo que havia de ser derramado. Então, eu disse para vocês que numa outra oportunidade nós vamos entrar com mais detalhes, mostrando vários textos na Bíblia sobre essa promessa das 2 chuvas. E vamos estudar isso mais detalhadamente. E aqui eu quero apenas fazer menção.
Outro detalhe que eu quero fazer menção dessa profecia de Joel 2, está no versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Está vendo aqui? Ele diz que vai derramar o espírito. Agora volte para Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias. Esta frase, últimos dias, não se encontra na profecia de Joel. Estão vendo? Não se encontram. Ela é muito importante. Por que ela é importante, irmãos? Ela é importante porque a ênfase dela, de maneira específica, de maneira distinta, é para os nossos dias. Então escute, irmãos, o que Joel profetizou, cumpriu nos dias de Pedro. O que Pedro profetizou é para cumprir nos nossos dias. Estão entendendo? Por isso que Joel não disse últimos dias, mas Pedro diz últimos dias. Você sabe que as profecias, muitas delas, têm o cumprimento inicial e o cumprimento final. O cumprimento inicial da profecia de Joel foi quando? Aqui em Atos 2. E quando será o cumprimento? Não haverá um outro Pentecoste, não pense isso. Mas que nos últimos dias, haverá algo tão grandioso como foi aquele Pentecoste. Nós não vamos ter outro Pentecoste, porque Pentecoste é só um, assim como a cruz é só uma. A cruz e o Pentecostes são os dois fundamentos nos quais a igreja foi edificada, sobre a obra da cruz e sobre a obra do Pentecostes. A igreja foi gerada, a igreja tem sido sustentada por esses dois fundamentos. Mas o que Pedro está dizendo, que nos últimos tempos isto vai acontecer. Vai haver uma ação poderosa do Espírito. E isso deve nos levar não ao comodismo, porque é impossível que uma igreja que está acomodada, os discípulos não ficaram acomodados. Se você estudar todas as questões relacionadas com o contexto do Pentecostes, o que foi que aconteceu? Nós podemos dizer assim, nosso Senhor disse para eles, Lucas capítulo 24, versículo 48, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nosso Senhor disse para eles que eles deveriam permanecer, e eles ficaram, 40 dias, eles estiveram juntos ali, nosso Senhor com eles, fazendo o quê? Atos 1, versículo 4, diz que o nosso Senhor estava reunido com eles, nosso Senhor não ascendeu aos céus, ele permaneceu ainda 40 dias com eles, ensinando. O que quer dizer, irmãos? Esse é o tempo de ensinamento, esse é o tempo da palavra ser revelada, esse é o tempo de nós acordarmos para a palavra, para o ministério da palavra, porque o ministério da palavra é um ministério vivo, é um ministério eficaz, é um ministério cortante, é um ministério penetrante, é um ministério que liberta, é um ministério que cura. A igreja precisa do ministério da palavra, irmãos. E esse ministério foi o ministério do nosso Senhor naqueles 40 dias. Nós precisamos ser ordenados. O que o Senhor estava ali com eles? Ordenando eles. Se nós não tivermos essa disposição de nos reunir em torno do Senhor, em torno do seu nome, em torno da sua palavra, nós vamos cair no engano do ativismo. Não é hora de nós pensarmos em trabalhar para Deus, é hora de nós deixarmos Deus trabalhar em nós. O nosso trabalho tem que ser resultado da sua obra em nós, na nossa vida. E ele ficou ali com eles, ministrando. Nosso Senhor ascendeu aos céus, eles permaneceram ali. Eles não saíram daquela cidade, porque era a ordem do Senhor. Então, irmãos, o Senhor nos manda olhar para esse acontecimento, o Senhor nos manda refletir sobre isso. Essa é a palavra que o Senhor tem nos dado nesses dias, porque nós não podemos
criar coisas novas. Nós precisamos começar a preparar a nossa vida. Cada um de nós precisamos nos comprometer com isso, porque o Senhor deseja fazer algo extraordinário. Ele precisa e quer, necessita e quer voltar para a sua igreja. Esta é a sua obsessão, voltar para a sua igreja. Assim como ele tinha lá no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, Lucas 9, versículo 51, diz que havia no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Porque Jerusalém, por causa daquele outro monte, o Gólgota, ele tinha uma obsessão por aquela cruz, aquela era a sua hora, aquela era a sua cruz, aquele foi o único lugar que ele reclinou a cabeça. Agora, irmãos, qual é o anelo do nosso Senhor? O anelo do Senhor é voltar para a sua noiva, mas ela ainda não está preparada, ela ainda não se ataviou. Existe força das trevas lutando para que ela não se prepare, para que ela não se atavie, para que ela não se volte para Ele. Existe todo um sistema governado por potestades das trevas que tem roubado nossa mente, roubado os nossos afetos, roubado o nosso tempo, tem diminuído a nossa devoção, a nossa consagração, interferido na nossa busca por santidade. Isso só faz com que o nosso Senhor tarde em voltar. Nosso tempo é roubado, nosso anelo pela palavra de Deus, tudo que envolve a nossa devoção. Como nós queremos ter a presença de Deus se não amamos orar, se não amamos a sua palavra? Como dizemos que amamos a face dele, se não conseguimos amar a face dele na sua palavra, amar a face dele na comunhão da oração? Como nós queremos a sua presença em nós, se nós não temos cultivado sua presença na palavra, sua presença na oração? Essa igreja, irmãos, que Deus busca, essa igreja que quer compromisso com a oração, compromisso com a sua palavra. Então, amados irmãos e irmãs, o que essas duas chuvas vão apontar é justamente isso, um cumprimento inicial e um cumprimento final. O cumprimento inicial está aqui em Atos 2, o cumprimento final será antes da volta do Senhor. Esses dois acontecimentos, eles fazem parte de um único acontecimento. A profecia de Joel se cumpriu nos dias de Pedro, a profecia de Pedro se cumprirá nos nossos dias. E nós temos que olhar para aquele Pentecostes e saber que aquele Pentecostes é também o nosso Pentecostes. O Senhor não vai vir buscar Laodiceia, uma igreja orgulhosa, uma igreja soberba, uma igreja fria, uma igreja diferente. Ele vem buscar Filadélfia, a igreja da comunhão, a igreja que tem uma porta aberta, a igreja que, embora tendo poucas forças, não vai negar o nome do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude cada um de nós, que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós conheçamos esta hora em que estamos aqui, para que conheçamos os movimentos do Senhor neste exato momento da nossa caminhada, que nós possamos discernir toda essa casta que tem atuado com tanta sutileza, com tanto engano, para aprisionar os nossos irmãos, para roubar deles o tempo com a palavra, para roubar deles o tempo em que eles poderiam estar sendo abençoados com o ministrado do Senhor. Que cada um de nós venhamos nos sentir responsáveis por isso, irmãos. Que o Senhor nos tire desta apatia. Que cada um de nós possamos ter dentro de nós uma trombeta tocando, uma urgência de Deus. Que cada um de nós possamos sentir um anelo pela volta do Senhor. Que isso possa nos incomodar.
em ver os nossos irmãos frios, em ver os nossos irmãos indiferentes, em ver os nossos irmãos ausentes. Que nós possamos nos sentir profundamente incomodados por ver os irmãos ausentes da reunião de oração, ausentes do ministério da palavra. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Mas deixe-me mostrar algo para vocês aqui. Lembra que Joel diz assim, que acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. E aqui Pedro diz assim, derramarei do meu Espírito. Aqui nós temos algo que parece ser insignificante, porém não é. Derramarei o meu Espírito. E derramarei do meu Espírito. Porque a primeira ênfase, ali, em Joel capítulo 2, que se cumpre em Atos, é o Espírito de habitação. O Espírito Santo que veio nos habitar. O Espírito Santo que penetrou para dentro de nós. Lá naquele Pentecoste, o Espírito foi derramado. O Espírito veio uma vez por todas e habitou a igreja do nosso Senhor Jesus. E o que quer dizer agora? Derramarei do. Joel disse, derramarei o meu Espírito. Pedro disse, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito. O que quer dizer, irmãos? Que o que vamos experimentar é da mesma fonte, é do mesmo Pentecoste. Porque não é um outro Pentecoste. O Espírito já foi derramado. Agora é do Espírito que nós vamos experimentar. É do mesmo Espírito. É do mesmo Pentecostes. Vai ser algo extraordinário, irmãos. Algo muito grande. Existem vários textos na Bíblia que provam que Deus tem reservado para esse último tempo uma experiência inigualável. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, João capítulo 2. Você se lembra que Jesus chegou numa festa de casamento. E nós sabemos que na metade da festa o vinho acabou. O vinho acabou. E o nosso Senhor foi chamado. E Ele transformou água em vinho. E alguém chega e diz assim, guardastes o melhor vinho para a última fase da festa. Percebe, irmãos? Porque nós sabemos que vinho aqui fala do gozo do Espírito, fala da alegria. Olhe bem o que o Senhor está nos dizendo. Deus reservou para esta última fase algo tão glorioso do seu Espírito para nós, irmãos. É daquele Pentecostes. Naquele Pentecostes, o que é que nós vemos? Uma igreja corajosa. Não uma igreja como nós, irmãos. Não uma igreja que dá o que sobra para Deus. Aquela igreja deu tudo para Deus. Eles deram a si mesmos. Não como nós, que somos tão travados na nossa gratidão, na nossa adoração. Eles adoravam e externavam toda a gratidão por aquela cruz, pelos atributos de Deus. Eles não cantavam eles cantavam Deus. Havia homens cheios do Espírito. Essa era a característica para todos os que serviam. Qual era a característica dos diáconos que nós encontramos em Atos dos Apóstolos? Em primeiro lugar, que sejam homens cheios do Espírito Santo. Percebe isso? A primeira e fundamental característica, homens cheios do Espírito Santo. Não é homens que têm conhecimento intelectual. Não são os mais experimentados. Não. A característica fundamental para servir na obra de Deus, seja em que área for, precisa ser homens cheios do Espírito Santo. Aquela igreja, irmãos,
tinham ousadia. Eles tinham ousadia para orar. Eles tinham ousadia para se envolver com as demandas do Senhor. Imagine, irmãos, que aqueles 30 primeiros anos da história da igreja de Atos, aqueles irmãos viveram como se fosse a última hora. E nós estamos vivendo exatamente a última hora e não temos noção do tempo que estamos vivendo. Eles viveram crendo que o Senhor poderia voltar naquele tempo. Os irmãos em Tessalônica, eles chegaram a entrar em crise por causa da vinda do Senhor. E Paulo escreve o capítulo 2 da primeira carta para corrigir isto. Porque eles tinham um anelo pela volta do Senhor. Então eles viviam como se fosse a última hora. E nós vivemos, irmãos, como se ele nunca fosse voltar. Porque se soubéssemos o que é a sua vinda e como serão os últimos dias, e você não precisa de interpretação nenhuma, é só você crer e ver na palavra, talvez nós corrigiríamos muitas coisas que estão erradas em nossa vida, mudaríamos muito das nossas prioridades, O que eu vejo, irmãos, que nós somos extremamente comprometidos com o Senhor até que o nosso tempo não tenha que ser provado. Nós somos sérios com Deus e dizemos que amamos o Senhor enquanto as nossas prioridades não forem confrontadas, porque no momento que elas são, abandonamos o Senhor. Deixamos o Senhor, deixamos as demandas do Senhor. Que triste é isso, irmãos. Quando nós somos provados, qualquer área da nossa vida, nossa fé, ela só tem valor até o momento que nós não tivermos que ser provados. Porque quando nós somos provados, somos esmagados, a nossa fé vira pó. Meus irmãos, que o Senhor mude a minha e a tua vida. Nós precisamos olhar para a igreja de Atos. Nós precisamos olhar esta igreja, ela precisa ser um espelho escrutador da nossa vida. Porque se essa promessa do Pentecostes é para nós, então nós podemos ver que é naquele padrão, e foi naquele padrão de cristãos que o Espírito Santo veio para preparar eles para o início da obra. E ele vai vir para nos habilitar para o final desta obra. Naquela época, o Espírito Santo os habilitou, porque o nosso Senhor tinha partido. Agora o Espírito Santo vai nos habilitar, porque o Senhor estará voltando. Eu quero lhes mostrar algo. Vocês se lembram muito bem que eu estava falando, da última vez que eu compartilhei sobre esse tema, sobre algumas proposições do ensino do nosso Senhor Jesus no Evangelho de João, acerca do Espírito Santo. E eu havia colocado 4 proposições. Na quarta proposição, eu quero relembrar ela dentro do contexto dessa palavra. Um ponto muito importante acerca do Espírito Santo. Nós sabemos que existem 4 referências no Evangelho de João, falando do Paracleto, falando do Espírito Santo como um Paracleto. Essa é uma palavra distinta. Em nenhum outro lugar dos evangelhos nós encontraremos esta palavra, exceto no Evangelho de João. E o nosso Senhor, ele chama ele como esse Paracleto. Os únicos que são chamados de Paracleto no Novo Testamento é o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, diz que nós temos um Paracleto, um advogado junto ao Pai, a saber, o Senhor Jesus. Lembra quando Eliseu estava com Elias e Elias estava partindo? E Elias fala para Eliseu assim: pede o que quiseres e eu te darei. Aí ele fala assim: eu peço que me dês a porção dobrada do teu Espírito. E muitos irmãos já pediram aqui porção dobrada do Espírito. A gente já pediu isso em algum momento. Sabe o que é a porção dobrada, irmãos? É porque nós temos um Paracleto no trono e temos um Paracleto
dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós, ele é o nosso Paracleto. E o Senhor Jesus é o nosso Paracleto junto ao Pai, no trono. Esta é a porção dobrada. Então vocês se lembram que nós lemos João 14:16, acerca do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Eu vou apenas repetir os textos. João 14:16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro é ela que nos ensina sobre esses dois paracletos. Depois 14:26, mas o Consolador, o Espírito da verdade, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E João 15:26, quando porém vier o Consolador, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E por último, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu vou-lo enviarei para vós outros. São estes os 4 textos. Agora, meus irmãos, nós vimos alguns pontos muito importantes aqui. Eu quero destacar algo muito especial. Quando diz que o Espírito Santo, ele vai nos guiar, ele vai nos ensinar. O texto onde isso é abordado com mais propriedade, ele não é citado aqui, porque não tem a palavra consolador, mas é o capítulo 16, versículo 13. Porque esse versículo é muito importante, porque ele vai abarcar tudo que nosso Senhor falou sobre o Espírito Santo. Aqui no Evangelho de João, nessas 4 citações, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Vou citar um outro texto, já foi citado, mas eu vou repeti-lo. João 14:26, diz que ele vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que o Senhor Jesus nos disse. Então, se lembre que eu disse para vocês, quanto a palavra ensinará, nós vamos encontrar o assunto aqui exposto, revelado, na primeira epístola de João, no capítulo 2, o versículo 27, quando fala da unção. Quando diz que, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção vos ensinará a respeito de todas as coisas. Irmãos, eu estou colocando esse ponto aqui, dentro dessa mensagem, porque eu quero reforçar este assunto para vocês. O quanto é importante nós cultivarmos uma vida de íntimo relacionamento com o Espírito Santo. Não há quem possa nos ensinar mais do que Ele. Não há quem possa nos levar às profundezas de Deus, às insondáveis riquezas de Cristo. Só o Espírito Santo. Porque Ele é quem perscruta todas as profundezas de Deus. Ele é aquele que conhece as insondáveis riquezas de Cristo. O Espírito Santo é aquela pessoa na qual o Pai e o Filho se encontram. Irmãos, deixe-me te dizer algo. Você se lembra que o homem caiu em Gênesis 3. Eu vou repetir isso, mas eu preciso dizer algo aqui, por causa de uma palavra que quero lhes transmitir, eu preciso dizer algo para vocês. O homem caiu em Gênesis 3. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus diz assim: o meu espírito não habitará jamais do homem, porque este é carnal. Por causa da carnalidade. Então tinha uma sentença. Você vai ver em todo o Velho Testamento, o Espírito Santo não habitou em ninguém. Ninguém.
Ele vinha sobre os profetas, ele vinha sobre os reis, ele vinha sobre os sacerdotes, ele habilitava homens, mas ele não habitava os homens. Até que um dia, irmãos, veio um homem, ele veio na carne do pecado, porém sem pecado. Ele foi gerado sem pecado. Ele viveu seus 30 anos de vida, uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida aprovada como homem. E ele vai até João Batista para ser batizado. E o Espírito Santo pousa sobre ele. Aquela pomba lá de Gênesis 8, aquela última vez que Noé soltou a pomba, ela voou. E o que diz João? No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 32, João diz que viu o Espírito pousar sobre ele na forma corpórea de uma pomba, habitar. Ali o Espírito o habitou. Ele foi um homem habitado pelo Espírito. Irmãos, nosso Senhor, Ele conquistou o Espírito Santo para nós. Uma das maiores conquistas de Cristo para nós, não é só o perdão, mas a maior, talvez, conquista que você pode ter, é a conquista do Espírito Santo. Ele conquistou, porque ninguém pôde conquistar. Nenhum dos homens do Antigo Testamento pôde conquistar. Não havia ninguém que pudesse conquistar. Ele conquistou o Espírito Santo para nós. Por isso que ele disse: se eu for, eu vou-lo enviarei. Ele quebrou a palavra do Pai? Ele colocou a palavra do Pai por terra? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o Pai olha para ele, veja, em 2 capítulos, Mateus 3 e Mateus 17, em Mateus 3, quando ele vai até João Batista, 30 anos, aqueles 30 anos de uma vida digna, mesmo em todo o anonimato, ele tinha uma vida pura, uma vida santa, uma vida digna. Ele não falhou como um homem, como o carpinteiro de Nazaré, como filho de José. Ele foi um filho obediente, ele foi um homem íntegro. Agora, quando ele chega ali, naquele Jordão, para ser batizado por João Batista, o Espírito o habitou, e o Pai proclama uma palavra: este é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Agora ele começa uma vida de obediência ao Pai, em conformidade com a vontade do Pai. Durante 30 anos ele viveu em conformidade aos seus pais terrenos, fazendo tudo o que os seus pais lhe ensinaram. Agora, ele sai daquela sujeição para um ministério de submissão à suprema vontade do Pai. E ele vive 3 anos. Ao final daqueles 3 anos, ele está no Monte Hermon. E ali, naquele monte, diz Lucas que ele poderia ascender, no capítulo 9, versículo 51, ascender aos céus. Agora não é, irmãos, uma pomba pousando sobre ele. É aquela glória que Adão teria ganhado se ele não tivesse pecado. O seu corpo é transfigurado em uma glória que ele alcançou por causa da dignidade moral da sua vida, pela integridade da sua obediência e fidelidade em fazer toda a vontade do Pai. Ele não foi apenas um homem perfeito, ele foi o servo perfeito. Por isso que a palavra servo, o meu servo, é tão repetida, essa frase é tão repetida no livro de Isaías, porque ele não apenas foi o homem ideal, ele foi o servo ideal. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Ele pregou o evangelho do reino. Mas ele ainda tinha uma missão mais elevada. A sua missão consistia em 3 partes: como homem, como servo e como salvador. E o que ele fez agora? Ele desce lá do Monte Hermon e vai para o Monte do Gólgota.
cumprir a parte mais difícil da sua missão. E foi o que ele fez. Por isso Paulo diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele conquistou para nós o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é uma conquista de Cristo para nós. Nós não temos apenas que louvar a Ele pelo perdão, graças a Deus pelo perdão, porque o perdão é a porta que Deus nos abre para a salvação, mas a plenitude dessa porta é a habitação, é a obra do Espírito Santo, porque ela é uma obra crescente. Essa obra só vai terminar na sua plenitude, mas não é terminar no seu fim, mas chegar à sua plenitude, quando Cristo for totalmente conformado em nós. Quem vai nos ajudar, irmãos? Quem vai fazer essa obra e está fazendo essa obra? O Espírito Santo, este Consolador, este que está aqui a todo tempo, pegando firme conosco, não deixando que você permaneça no pecado. Quantas vezes você caiu, quantas vezes você fracassou? Quem te convenceu? Quem abriu seus olhos? Quem falou nos seus ouvidos? Quem falou na sua consciência, na sua mente? Quem? Ele, o Espírito Santo. Ele nunca te deixou. Você o entristece, você o fere, você o magoa, ele sente dor por sua causa, mas ele não desiste. Que pessoa é essa, irmãos? Indescritível. Só podia ser um outro Consolador, da mesma natureza, do mesmo caráter de benignidade, de longanimidade, de amor, de zelo, de ciúme. Ele tem ciúme de nós, irmãos. A Bíblia diz que ele arde em ciúme, em zelo por nós. Que pessoa é essa, irmãos? Nós precisamos atentar para isso. E ele está aqui para nos fazer lembrar de tudo que o nosso Senhor nos ensinou. Eu quero lhes mostrar um texto. Aqui, em João 16:12, diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Está vendo, irmãos? Porque com Cristo começou a revelação inicial. Com o Espírito Santo nós teremos a revelação completa. Escute isso, é lindo, irmãos. Com Cristo começou a revelação inicial, mas com o Espírito Santo nós teremos a revelação final, a revelação plena. Mas ele não veio, o Espírito Santo não veio nos dar uma revelação plena de si mesmo, ele veio nos dar uma revelação plena de Cristo, porque Cristo é a palavra. Ele não veio para falar de si mesmo. Então observe, Jesus disse: tenho ainda muito que vos dizer. Vocês não estão preparados, vocês não vão suportar. Irmãos, se eu e você ainda estivéssemos em trevas, o que nós entenderíamos disso, irmãos? O que nós entenderíamos de Pentecostes? O que nós entenderíamos de redenção? O que nós entenderíamos da habitação do Espírito? O que nós entenderíamos da volta do Senhor? O que nós entenderíamos da eternidade? Por que nós anelamos isso? Por que nós nos tornamos seres estranhos a este mundo? É por causa da habitação do Espírito Santo dentro de nós. É por causa da sua voz na nossa mente. Por que as nossas aspirações são para o alto, não são para essa terra? É por causa do Espírito Santo que está dentro de nós. Por que nós buscamos coisas que ninguém vê, que ninguém acredita, mas nós não vemos, mas cremos, sentimos, percebemos, alimentamos disso? Temos nossas faculdades mentais alimentadas por isso. Quem nos alimenta? Quem nos dá inspiração? Quem nos dá essa vocação? Quem provoca esse anelo, esse desejo, esta fome, essa sede? O Espírito Santo. É Ele que provoca, é Ele que faz tudo isso. Ele está dentro de nós, dentro de mim e de você. Então a última revelação que ia ser feita de forma escrita, quem foi que deu?
foi o Espírito Santo. Ele revelou toda a história em Atos, as epístolas, o livro de Apocalipse. Essa seria a revelação completa que o Senhor Jesus nos daria, mas Ele nos deu por meio do Espírito Santo. O que nos diz Atos dos Apóstolos? São os atos do Espírito Santo. Jesus disse que Ele viria para glorificá-lo. E o que Ele fez, irmãos, estude Atos. Nós vamos ver Cristo sendo exaltado neste livro. Por quê? Porque o Espírito Santo está lá. Leia as epístolas, elas vão falar de Cristo. E por que vão falar de Cristo? Porque foi o Espírito Santo que inspirou esses escritores. Leia o livro de Apocalipse, você vai encontrar ele lá, junto com a igreja, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. O Espírito, a noiva, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ele está lá, incitando nela o anelo pela volta dele. Versículo 12, aliás, o 13, me perdoe. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Tudo que o Espírito Santo ensina é para glorificar Cristo. Ele não ensina nada para ele. O Espírito Santo é tão lindo, ele é a coisa mais linda que você pode imaginar. Ele não faz nada voltado para si, tudo que ele faz, ele foca a Cristo. Ele é aquela pessoa no qual o Pai e o Filho se encontram. Então, se nós queremos experimentar as profundezas de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo, só Ele pode nos conduzir. Há de receber do que é meu, eu vou-lo há de anunciar. Essa palavra anunciar é muito linda. É uma palavra muito linda. Porque esta é a palavra formada por dois vocábulos. Anagelo. No grego você vai encontrar apenas uma palavra aqui, anunciará. Anagelo. Mas se você estudar essa palavra, anagelo é formado por duas. Ana significa aquilo que está entre dois acontecimentos. E gelo, mensageiro. O mensageiro que está entre dois acontecimentos. Quais acontecimentos? A chuva temporã e a chuva seródia. A primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Ele está aqui, irmãos, nos conduzindo. Ele foi aquele que conduziu a igreja no Pentecoste, quando ele veio habitá-la. Ele também quer nos conduzir para esse Pentecoste final. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor faça uma grande obra entre nós aqui. Meus irmãos e irmãs, eu convoco vocês a não desprezar isso. Faça desta palavra a sua oração. Faça desta palavra a oração para esse tempo. Junto com as outras palavras que o Augusto esteve ministrando aqui, que o Vanderlei esteve ministrando no domingo. Tome essas palavras, todas elas como uma só palavra. E faça dela, não delas, porque cada irmão trouxe uma parte. Agora é um falar só, não são vários homens falando, não são várias vozes de Deus, é uma só voz, que está conduzindo os seus vasos. Façamos disso a nossa oração, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pelo teu doce falar. Obrigado por este momento tão especial, Senhor, onde nós podemos sentir a tua voz nos transpassar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a tua igreja aqui. Ajude esses que se reuniram nesta noite, neste lugar, para te ouvir. Estamos aqui para te ouvir, Senhor. Nós queremos ser aprovados pela tua voz. Nós queremos ser contados com aqueles que ouviram a tua voz e submeteram ao teu falar, Senhor. Não como aqueles que escutaram e deram as costas. Não, Senhor. Nós não queremos ser um vale de ossos secos. Nós queremos ser uma igreja restaurada. Nós queremos ser uma igreja que se volta para esse Pentecostes.
Eis-nos aqui, Senhor. Eis o teu povo aqui, há homens e mulheres aqui comprometidos com o Senhor. Honre a nossa fé, Senhor, a nossa devoção por Ti, o nosso amor por Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos para que esta palavra seja vida em nós, para que essa palavra nos vivifique, para que esta palavra penetre o mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus.